3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Como está a sua vida? Está bem alinhadinha com o Senhor? Ah, como é bom viver na presença do Senhor. Como é bom viver fazendo a sua vontade, andando em seus caminhos. Bem, para isso nós precisamos estar bem alicerçados. Precisamos estar com os nossos pés sobre a rocha, com o nosso coração firmado em Cristo, nos fundamentos da nossa fé. E é isso que estamos olhando nesta série de programas sobre os fundamentos da fé cristã. E um dos fundamentos é Jesus. Cremos em Deus Filho, Jesus Cristo. Cremos em Deus Filho, Jesus Cristo. Quem é Jesus? Como podemos crer nele? Como podemos saber que tudo isto é verdade? Vamos deixar o nosso coração pronto para ouvir o Senhor? Jesus quer falar com você. Esteja pronto, aberto, receba e cresça espiritualmente, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que a nossa fé cristã, sabemos que para ser um cristão não é seguir uma série de normas, uma série de mandamentos, não é ter um ritual, mas ser um cristão é ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? E como podemos ter este relacionamento? Nós vamos ver em João capítulo 20, de 30 a 31, vamos ver que quem crê no Filho de Deus, quem crê em Jesus, vamos ver o que acontece com quem crê em Jesus. Lemos assim em João 20, 30, 31. Jesus, pois, operou também na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O apóstolo João escreve o Evangelho e no finalzinho ele coloca este adendo, ele coloca esta parte tão importante. Ele diz, olha, Jesus fez muito mais coisas além do que está registrado aqui nas Escrituras. Tem muitos milagres além dos que estão aqui registrados. Mas estes foram escritos para que quem lê saiba, entenda e creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo possa ter vida. Vida eterna, vida em seu nome. Então, João ele escreve, ele fala de 7 milagres. 7 milagres de Jesus e muitos deles que não estão escritos nos outros evangelhos. Como a água transformada em vinho, como a ressurreição de Lázaro, como a cura do cego de nascença, a cura do coxo paralítico de Betesda, do tanque de Betesda. Mas João disse, ele fez mais, mas estes que estão aqui registrados, estão aqui para que você saiba que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, a mesma essência de Deus, e se você crer nele, você vai ter vida, vida eterna, porque esse crer em Jesus não é o crer intelectual. Não é o crer que você diz, eu sei que Jesus é o Filho de Deus. Eu sei que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Eu sei. Não é eu sei aqui, mas eu creio no coração. É esse crer confiando, este crer se entregando, este crer dizendo, Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que Tu deste a Tua vida na cruz para me salvar.
Não foi assim que aquele ladrão à direita de Jesus, aquele malfeitor, reconhecendo que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, enviado para a salvação do mundo, ele creu e ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim. Ele estava vendo Jesus no momento mais delicado, mas ele creu. Ele creu. Vamos ver que Deus Pai deu o seu Filho ao mundo. Sim, olha o que está em João 3, 16 a 19. Esse versículo 16, talvez você saiba de cor e você pode dizer comigo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque Deus amou o mundo, porque Deus amou a toda a humanidade, Ele nos deu o seu Filho. Não há um presente maior, não há algo mais maravilhoso, não existe nada mais, podemos dizer assim, maior do que esta prova de amor do Senhor, do Pai, em nos dar o seu próprio Filho. Você seria capaz de dar o seu filho, se é que você tem um filho, você seria capaz de dar o seu filho por alguém que não te ama, por alguém que não está nem aí para você, por alguém que fala mal de você, por alguém que te odeia? Pois Deus fez isso. Ele nos deu o seu Filho. Ele nos deu o seu Filho Jesus, puro, santo, imaculado. Ele nos deu o seu Filho perfeito para vir a este mundo, sofrer tantas calúnias, tantas acusações, e tantos mal-entendidos, e finalmente dar a sua vida ali na cruz para aqueles que nele creem. Aqueles que nele creem. E aqui diz a palavra que quem nele crê não é condenado. Eu tenho minha vida tão tranquila de saber que a hora que eu partir, a hora que eu fechar os olhos aqui, eu abrirei meus olhos contemplando meu Senhor face a face. Sim, quem nele crê tem esperança, tem certeza de vida eterna. Porque já recebe esta vida agora. A gente já entra nessa dimensão de vida agora e prosseguiremos por toda a eternidade. Certo jovem estava distribuindo junto com outros jovens dentro de um trem, distribuindo folhetos evangelísticos. E no folheto estava este versículo: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. Então aqueles jovens foram dando os folhetos, muitas pessoas recebiam com alegria, mas um senhor muito mal-humorado, sentado na janela daquele vagão, na parte da janela, ele não queria aceitar e o rapaz insistiu: é uma mensagem de Deus para você. E ele pegou com muita má vontade e, na vista do rapaz, olhando para ele e para as pessoas ao seu redor, ele rasgou aquele folheto, picou bem pequeno e jogou pela janela. Só que o vento trouxe um pedacinho de papel e bateu no peito dele, perto do seu ombro. E ele, vendo aquilo, as pessoas olhando para ele, ele soprava, ele tentava tirar aquele pedacinho de papel que estava incomodando a ele e as pessoas que olhavam para ele. E como o papelzinho não desprendia, ele pegou aquele papelzinho e bateu os olhos. E naquele pedacinho estava escrito: já está condenado. Quando ele leu aquilo, ele se assustou,
porque o Espírito Santo tocou nele. O que estava acontecendo, o que ele estava rejeitando, já está condenado. E quando ele leu, ele disse: moço, por favor, me dá outro que eu quero ler, porque eu não quero esta mensagem aqui, eu quero saber o que está escrito. E aquele moço, então, pôde dar outro folheto para ele e conversar com ele e orar. E ele entregou sua vida ao Senhor. Mas é exatamente isso. Quem não crê, já está condenado. Não crê. Você só tem certeza de vida eterna se tiver certeza de vida eterna. Se o Espírito de Deus habita em você, se você creu no Senhor Jesus. Se você não tem certeza, é porque seu nome não está lá. É porque você não está salvo. Mas ser salvo é crer. Crer entregando, crer confiando, crer sendo realmente do Senhor. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Hoje muitas pessoas estão amando as trevas e querendo as bênçãos da luz. Estão querendo o pecado, a droga, a promiscuidade, as abominações, estão querendo viver no pecado e achando que Deus vai aceitá-los com o pecado. Não combina luz e trevas. Não combina luz e trevas. Ou é luz que manda embora as trevas, ou é trevas rejeitando a luz. Não adianta você querer ter um pé na igreja e um pé no mundo. Você está no mundo. Quem nele crê, crê na luz. E rejeitar a luz é amar mais as trevas. Que você não seja incluído entre estes que têm amado mais as trevas, mesmo achando que Deus vai me perdoar, Deus vai me aceitar, Deus é muito bom. Ele é bom, mas o Senhor diz, este é o caminho. E se você não está no caminho, está fora dele, e fora dele é condenação. Jesus é o Senhor e Cristo. Jesus veio para ser Senhor. O seu nome, podemos ver aqui no livro de Atos, é Senhor Jesus Cristo. Senhor é Adonai, é dono. É o nome de Deus, Senhor, proprietário. Jesus é Salvador, aquele que traz a salvação. E Cristo é ungido, é aquele que tem poder. Poder para salvar, para curar, para libertar, para fazer novas todas as coisas. Jesus é Senhor. Olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 36 a 39. Lemos assim: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Esta foi a mensagem que Pedro pregou ali quando foram cheios do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, em Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre aqueles 120 irmãos. E eles saíram fora daquele cenáculo, falando em línguas, anunciando Jesus. As pessoas ficaram admiradas, o que é isso? O que vem a ser isso? E Pedro pregou e disse: Jesus, a quem vocês crucificaram, Jesus, o Cristo, que na Páscoa foi crucificado aqui em Jerusalém, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é ungido de Deus, ele é o Messias. Cristo é Messias em hebraico, Christos em grego, é a mesma palavra Messias no hebraico. Ele é o Messias prometido, ele é o Filho de Deus. Jesus é o Cristo das Escrituras. Olha,
as promessas que estavam no Antigo Testamento apontavam para o Messias, aquele que viria para salvar dos pecados, aquele que viria para libertar, aquele que viria para curar, aquele que viria para arrebentar as algemas. Vamos ver o que a Escritura diz? Na mensagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 1 a 3, nós lemos assim: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E esse Jesus que vos anuncia, dizia ele, é o Cristo. Apóstolo Paulo toma as Escrituras, o Antigo Testamento, as promessas sobre o Cristo, sobre o Messias e diz, Jesus de Nazaré. Ele é o Cristo, ele é ungido, ele tem sobre si o governo, aquela palavra que um menino vos nasceu, um filho se vos deu, o principado, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Era o Messias. O Messias prometido não podia ser um homem comum. Ele deveria nascer, sim, em Israel, da tribo de Judá, da família de Davi, um herdeiro legal do trono de Israel. Jesus de Nazaré. Jesus, ele enquadra dentro de todas estas profecias. Jesus ali está, mostrando, revelando que ele é o Cristo e não apenas o Messias, mas Senhor. Senhor. Paulo mostra Jesus como Filho de Deus, como Deus, com todas as prerrogativas de Deus, como o Messias prometido. Nós vamos ver que a palavra nos prega, nos mostra que nós somos justificados pela fé em Cristo. Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 2, versículo 16. Lemos assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Olha, num só versículo temos a palavra Cristo 3 vezes, ou Messias, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Paulo aqui está escrevendo aos irmãos de Colossos e ele diz, olha, nós não somos justificados pelo que nós fazemos, pelo contabilizando nossas boas obras, não. Nós somos justificados por Cristo. Cristo, pela fé em Cristo. Ele cumpriu toda a lei por nós. Ele levou sobre si a nossa condenação. Ele pagou pelos nossos pecados. Ele pagou. É como se você tivesse feito tudo errado e veio a condenação. Olha, 1000 anos de prisão para você, com tortura. E Jesus diz, eu passo isso por ele. Eu vou assumir a condenação dele. Jesus foi à cruz. Jesus sofreu por toda a humanidade. Qualquer pessoa pode ser salva por Jesus, mas precisa desejar. Porque no céu não dá para entrar pecador, não. No céu é para entrar santos, lavados no sangue do Cordeiro, purificados por ele. Hoje tem muita gente achando que, tá tudo bem, eu posso continuar na droga, mas eu aceitei Jesus, eu levantei minha mão lá na igreja, então eu vou para o céu. Olha, Cristo, ele veio para ser Senhor. Cristo veio para nos justificar, ou seja, nos tornar justos. Quando ele libertou, quando ele deu o perdão, ele disse, vai e não peques mais.
não peques mais. A mensagem do Evangelho é mensagem de santificação. Não dá para viver lendo a Bíblia, não dá para viver indo à igreja e continuando no pecado. Se bem que hoje a gente vê que muitos cristãos nem leem a Bíblia. Como não ler a Bíblia? Se você não se alimentar da palavra de Deus, você não tem alimento espiritual, você não tem força para vencer o pecado. Mas, quando amamos o Senhor, lemos a sua palavra e nos alimentamos dela. Em 1 João, capítulo 4, de 1 a 3, nós lemos assim: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Aqui estamos vendo que Jesus é o Filho de Deus. Há 2000 anos atrás, era difícil para as pessoas acreditarem que aquele jovem, aquele menino que nasceu ali em Belém, que cresceu em Nazaré, que trabalhou ali com o seu pai adotivo, José, na carpintaria, filho de Maria, com seus irmãos e irmãs, fazendo trabalho em casa, na carpintaria. E quando ele disse, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas. Aquele jovem que estava assumindo a posição e o nome de Deus Pai, dizendo, eu sou, eu e o Pai somos um. Antes que Abraão existisse, eu sou. Para eles era tão difícil acreditar isso, porque viam Jesus ali de carne e osso. O tempo passou, Jesus foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu durante 40 dias para tantas pessoas que registraram este encontro, inclusive seus próprios irmãos, na família, filhos de Maria. Jesus ali ao aparecer para Tiago, para Judas, eles se tornaram discípulos do Senhor. Então, depois que o tempo passou, alguns começaram a dizer, não, Jesus, ele não veio em carne, ele não sofreu, era espiritual, era espírito. Como Deus, o Criador, pode ter assumido forma humana? É muito. Isso não é verdade. Mesma coisa que um ser humano se tornou uma formiguinha, mas Jesus veio, ele se encarnou. A palavra de Deus nos diz isso, que Jesus se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, para que ele assumisse o nosso lugar. Ele tinha as duas naturezas, verdadeiramente Deus, 100% Deus, e verdadeiramente homem, 100% homem. Tanto que Tomé, quando diz, eu só vou acreditar que ele ressuscitou se eu colocar o meu dedo ali onde eu vi o soldado perfurar as suas mãos, seus pés, e perfurar o seu lado com a lança. Assim eu vou acreditar. E Jesus, ao aparecer para os discípulos, disse para Tomé, vem Tomé, põe aqui o seu dedo. O Senhor mostrou o seu lado e disse, põe aqui o seu dedo. Veja que eu não sou um espírito, é carne e osso. Veja, veja. Jesus veio em carne. Jesus se tornou homem para assumir o nosso lugar, o meu e o seu. Para nos dar o perdão dos pecados, mas não apenas nos perdoar, não apenas apagar o nosso passado, mas também nos dar uma vida nova, nos dar o seu Espírito Santo para habitar em nós, para que tenhamos uma vida
santa, porque o Espírito que habita em nós é santo. O Espírito Santo não combina com certos sites, com certos filmes, com certas redes sociais. O Espírito Santo não combina com certas leituras e com certos vícios e hábitos. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. E você? Já entregou sua vida a Cristo? Você crê no Filho de Deus? Sua vida é nova? Você quer orar comigo? Então feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eu abro para Ti o meu coração cheio de dúvidas, meu coração cheio de pecado, cheio de tanta sujeira. Eu Te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me, perdoa-me, santifica-me. Dá-me um coração puro, olhos puros, ouvidos limpos, uma mente limpa e saudável. Dá-me um coração puro. Eu me entrego a Ti. Me entrego para ser Teu, somente Teu, e viver todos os meus dias em santidade para a Tua glória. Recebe a minha vida. Ajuda-me a viver na Tua presença, a vencer o pecado e a ser uma bênção em Tuas mãos. Sou Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Se você orou de todo o coração, o Espírito Santo está sobre você para te dar esta vida santa na presença dEle. Que o Senhor te abençoe ricamente. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá!